Olá, bom dia. O direito à saúde é uma garantia constitucional, mas até onde vai o poder dos planos de saúde de fiscalizar tratamentos? Nos últimos meses, famílias de pacientes com autismo e doenças crônicas relatam uma prática, no mínimo, de causar indignação. A visita de prepostos de representantes dos planos de saúde para fiscalizar a necessidade real dos tratamentos. Essas visitas são legais? Existe aí um abuso por parte dos planos de saúde? É o que vamos debater no programa Saúde e Justiça de hoje. Para esse debate, eu recebo convidados especiais. Doutora Marielza Brandão, desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia. Bom dia, doutora. Bom dia, Carol. Prazer tê-la aqui. Eu recebo também o advogado criminalista Felipe Marconi. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Carol. Uma satisfação imensa estar aqui hoje. Prazer nosso. E também a coordenadora técnica do Procon Bahia, doutora Fernanda Pimenta. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia, Carol. É um prazer muito grande a gente estar aqui hoje debatendo esse tema tão importante, né? Com certeza, obrigada. A gente que agradece a participação de vocês. Doutora Marielza, eu queria começar com a senhora, porque, como eu falei, a gente sabe que o direito à saúde é uma garantia constitucional. Mas como deve ser aplicado esse direito na relação entre paciente e plano de saúde? O STJ, o ano passado, em maio de 2025, editou 11 teses garantindo o direito ao tratamento de autista. E essa prática que você colocou de o plano de saúde ir na casa do paciente, fiscalizar se aquele tratamento é adequado ou realmente é efetivo, ele fere vários dispositivos legais. Primeiro, a vedação à ingerência de tratamento médico. O plano de saúde, ele não pode fiscalizar o tratamento que o médico estabeleceu para aquele paciente. Isso aí é uma competência exclusiva do médico. Ele também não pode estabelecer medidas burocráticas que, de alguma forma, evite que esse tratamento possa se realizar. Através de, por exemplo, pedir laudos em curto espaço de tempo, como de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Uhum. Não pode fazer isso. Ele também não pode violar a intimidade das pessoas, porque o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, veda, de todo modo, a violação da intimidade da pessoa. Né? Todos nós temos direito em ter a intimidade preservada. Também o constrangimento ilegal à pessoa com deficiência, que está prevista na lei, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E existem práticas abusivas que estão previstas no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, a intromissão na relação médico-paciente, a discriminação por motivo de deficiência e existe a garantia da proteção das pessoas, principalmente as pessoas com TEA, que é uma doença crônica. Uhum. E que esse tratamento tem que ser continuado. Se houver a descontinuidade desse tratamento, há um atraso, às vezes, de anos. Então, 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses que um tratamento de TEA seja interrompido, pode causar danos irreversíveis para essas crianças que estão sob tratamento, às vezes, de muitos anos. Sem dúvida. Então, as consequências são gravíssimas. As consequências são gravíssimas. Então, embora ainda a jurisprudência em relação a esse tema ainda não esteja consolidada de forma efetiva em relação à visita domiciliar, mas todo esse cabedal que eu coloquei aqui, uhum, de proteções, de direitos protegidos constitucionalmente e também na legislação constitucional, nos leva a que a jurisprudência vai se consolidar no sentido de não aceitar esse tipo de prática abusiva dos planos de saúde. Doutor Felipe, a gente pode também ter um entendimento que uma prática como essa pode ser entendida como um ato criminal também? Com certeza, Carol. Primeiro dizer que é uma felicidade imensa estar aqui ao lado de doutora Marielza, ao lado de doutora Fernanda, discutindo um tema tão caro à nossa sociedade. Com toda certeza. Ao meu ver, a conduta e ao primeiro momento é preciso até ter em mente quem é responsável por esse tipo de conduta tida pelo plano de saúde.
não apenas o preposto que vai até a casa do segurado, mas também aquela pessoa que está, como nós dizemos no direito penal, como um autor mediato. Ele estaria atrás desse sujeito que executa a ação, instrumentalizando e pensando essa coação, pensando esse constrangimento ilegal que, por via de vezes, pode desaguar ou no constrangimento ilegal, fazendo com que esse assegurado ele deixe de fazer algo que a lei determine ou faça algo que a lei não autorize, ou até mesmo se presente o elemento da indevida vantagem econômica, podemos até pensar num crime de extorsão. Então, pensar essa estrutura de responsabilidade, desde aquele que executa a ordem, àquele que traz a ordem consigo, pensa essa questão organizacional do plano de saúde, é importantíssimo para nós podermos imputar essa responsabilidade penal a cada um do seu responsável. Agora, à luz do Código de Defesa do Consumidor, doutora Fernanda, a doutora Marielza até já citou aqui também, mas de que forma o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor para uma prática como essa? Então, a gente tem que partir sempre do pressuposto que o consumidor sempre é a parte hipossuficiente da relação. Então, ele é a parte que merece maior proteção e a lei está aí justamente para isso. Então, o plano de saúde não tem que partir do pressuposto que o consumidor é o infrator ali da relação, que ele está buscando alguma vantagem indevida com aquela relação consumerista. Não, ele está ali para ser servido. Ele está ali para ter as suas demandas atendidas. Ele está pagando por isso. Pagando por isso, dando a contraprestação devida e de acordo com o que o médico está solicitando. Quem cabe dizer qual é o tratamento que o consumidor tem que ter, no caso, o paciente, é o médico. O plano de saúde não pode intervir na relação médica, limitando sessões, limitando o número de exames que podem ser feitos, limitando a forma do tratamento, indicando tratamentos diversos do que o médico estabeleceu. Fora que a gente ainda tem uma discussão bem ampla, né, doutora Marielza? A questão do rol taxativo ou não, porque a medicina está aí crescendo, se modificando, se atualizando a todo momento. Então, não é porque, às vezes, um tratamento ali não está ainda descrito no rol que ele não é o tratamento necessário para o paciente. Às vezes, é o único tratamento que existe para o paciente. Então, a gente tem que pensar que tem que preservar a saúde. Né? O nosso bem maior é a vida. Sem dúvida. Então, assim, a gente tem que estabelecer bem esse paralelo em relação, né? Além do consumidor, a gente tem uma premissa, né? No PROCON e no, querido ou não, nas relações, né, consumeristas, que o consumidor, em regra, sempre tem razão. Sem dúvida. Até que se prove o contrário, é o mais vulnerável, né? Na Porque relação. ele é o mais vulnerável da relação. Então, ele tem que ser solicitado, poldado, não poldado, né? Mas solicitar algum tipo de comprovação de alguma coisa a partir do momento que já está praticamente certo que ele cometeu algo errado. E não partir do pressuposto que todos estão errados, né? E todos têm que prestar essa satisfação. Pode ser uma visita domiciliar generalizada. É necessário exatamente. que seja uma coisa pontual, de acordo com uma exacerbação do tratamento, né? E isso tem que ser uma coisa com muito cuidado e não chegar o plano de saúde e sair entrando na casa das pessoas para fiscalizar algo que não é da sua competência. Se ele entende que existe algum abuso, ele procure os meios legais para a investigação disso. E não ele ir atrás diretamente. Plano de saúde não é polícia para investigar. Não tem poder investigatório. Então, se ele acha que há algum tipo de fiscalizatório. fraude, ele procure, né, as autoridades competentes para fazer a fiscalização e a investigação daquela fraude. Então, vamos agora acompanhar uma reportagem a gente vai ver aí 2 casos de 2 famílias, o drama de 2 famílias que viveram situações desta prática dos planos de saúde, que visitaram, são pacientes que receberam aí a visita inesperada em casa de prepostos dos planos de saúde para comprovar a real necessidade desse tratamento. Vamos lá, vamos acompanhar.
Mesmo pagando mais de R$7 mil por mês em um plano empresarial, Marcos diz que precisou recorrer à justiça para garantir o tratamento de um familiar. Segundo ele, a indicação médica era de acompanhamento em hospital de referência, mas o pedido foi questionado. Um tratamento que vem fazendo ao longo do tempo e a gente não consegue fazer mais em casa, então a gente precisou de ajuda de um hospital especializado no assunto. E aí esse hospital é muito caro, a gente precisou recorrer ao plano de saúde, porque a gente não tem como fazer plano particular. E a gente entende que o plano de saúde tem que cobrir essa enfermidade. Entende? Não, por lei ele tem que cumprir essa enfermidade. Mas os planos de saúde não obedecem hoje em dia. Eu já pago do meu sobrinho que tem TDAH e a gente que requer alguns direitos para ele. Eu já pago outro advogado, pagamos mais esse e aí entramos na justiça. Após acionar a justiça, a família recebeu a visita de uma suposta representante do plano. Marcos afirma que a abordagem o intimidou com questionamentos sobre relatórios médicos e tentativa de reavaliar a necessidade do tratamento dentro da própria casa. Ela se comportou como se ela fosse uma policial dentro de lá de casa e continuou fazendo perguntas capciosas. Até que eu acho que o objetivo dela era que dissesse assim, não, a gente não quer mais não. A gente mentiu em alguma coisa, mas a gente não mentiu. Eu realmente precisava, a internação ocorreu. A gente vai, para a tristeza do plano e para a saúde da pessoa, a gente vai requerer de novo, porque precisa da continuidade do tratamento que eles negam. E a gente vai continuar procurando os nossos direitos. Em outro caso, uma paciente de 67 anos, com obesidade mórbida e doenças associadas, relata situação semelhante. Após o pedido de internação terapêutica, uma preposta do plano teria ido até a casa dela sem agendamento formal. Segundo a paciente, houve questionamentos diretos sobre a necessidade do tratamento e tentativa de induzi-la a reconsiderar a terapia indicada pelo médico. Foi assim, tipo assim, uma inquisição, né? Perguntando sobre como eram os procedimentos de protocolo, se eu pagava alguma coisa, como é que as minhas folgas como eram, se tinha algum... Como foi que eu cheguei ao advogado que me colocou lá com a liminar, quem pagou... Tipo assim, requisição mesmo. Sinto dificuldade, porque eu mesmo, para fazer meu tratamento, eu preciso entrar em justiça e através de liminar. É uma coisa que eu deveria ter direito, independente de qualquer situação judicial, entende? Diante dos dois relatos, surge a discussão sobre os limites da atuação dos planos de saúde e se a operadora pode ir até a casa do paciente para questionar a necessidade do tratamento. A invasão de uma casa, né? Para constatar, com a teórica ilação de que se estaria confirmando informações, mas são informações que já constam de forma documentada, com relatórios médicos, com faturas que foram enviadas. Então, são dados que podem ser confirmados por meio de verificação de documentos. Os pacientes reportaram um completo assédio das pessoas que estavam ali exercendo aquela função. Olha, é melhor você colaborar, você dizer, porque se você não disser, não quiser responder, isso pode ser pior, isso pode acarretar não só a interrupção do tratamento, como o cancelamento do plano de saúde. Nos dois casos, as famílias afirmam que não discutem procedimento estético ou conforto. Dizem que lutam para garantir tratamentos indicados por médicos diante de quadros que envolvem risco à saúde. A reportagem solicitou o posicionamento das operadoras citadas e aguarda a resposta. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, mais de 283 mil ações foram ajuizadas até outubro do ano passado contra operadoras de saúde, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Os números mostram que os casos não são isolados. No último ano, as ações contra planos de saúde representaram 47% de toda a judicialização da saúde no país. Na Bahia, os processos contra operadoras superam em mais de 300% as ações movidas contra o SUS. As principais queixas são negativa de tratamento, reajuste e recusa da cobertura. Segundo o advogado, para investigar, a operadora tem que acionar outros órgãos. Não cabe ao plano de saúde fazer investigação particular.
fotografar, ir na casa, questionar, inquirir. Isso é papel do Ministério Público e da Delegacia de Polícia. Bom, a gente viu aí, né, o relato de 2 famílias que passaram por essa situação. Doutor Felipe, a gente viu, inclusive, situações de constrangimento, né? Situações, assim, de ameaça mesmo. Nesse caso, que medidas o consumidor, né, o paciente pode tomar de imediato, no momento que recebe ali a visita inesperada de um preposto do plano de saúde? Carol, primeiro de tudo, é importantíssimo que esse assistido, quando se depara com uma situação dessa, procure de imediato a autoridade policial da sua localidade. Esse é o ponto principal. Agora eu gostaria de trazer uma questão que eu achei bastante interessante. Uma das pessoas, um desses assistidos ali na reportagem, falou que houve uma coação e que já existia um processo judicial em curso. O Código Penal versa que quando há uma coação de uma das partes dentro de um processo judicial já em curso, cabe ali uma conduta do 344 do Código Penal. Então, Carol, nós não estamos diante apenas de uma conduta criminosa que aqui, ao meu ver, foge do constrangimento legal e vai para uma extorsão. Porque o plano de saúde, ele busca a obtenção de uma indevida vantagem econômica. Qual é essa, Carol? Não pagar, não custear, doutora Fernanda, o tratamento médico que está sendo pleiteado pelo assistido. Então, nós estamos diante de diversos crimes. Uma extorsão, uma coação no curso do processo, uma vez que esse processo já está em trâmite judicial. E depois, uma atitude inócua. Porque ele apresentar um relatório de forma unilateral para negar um procedimento ou dificultar um tratamento, não tem valor jurídico nenhum. Como é que você vai na casa da pessoa, né, e vai lá e investiga e depois faz um relatório dizendo, não, vou negar por isso. Esse laudo que ele apresenta não vai ter nenhum valor jurídico, porque é produzido de forma unilateral e sob coação às pessoas, sob constrangimento. Mas o que parece, na verdade, né, doutora Fernanda, também é que os planos se fazem valer, muitas vezes, do medo, né, do paciente, do consumidor. Exatamente, né? O medo do consumidor, porque ele está ali numa situação delicada, que está lidando com sua vida, né? Tipo, às vezes são esses pacientes que estão tendo esse tipo de atitude, pelo menos se a gente vê, ou foi decorrente de uma ação judicial, então eles querem realmente coagir dentro daquela ação, ou então porque é um tratamento caro. Então, o plano contínuo, muitas vezes, né? Então, o plano quer, através dessa ação, intimidar o consumidor de uma forma de fazer com que ele desista de ter acesso àquele tratamento que lhe é de direito. Ele está pagando. Ele há contraprestação. Então, assim, o consumidor não está se negando a fazer a parte que lhe cabe, que é a contraprestação do plano. Então, ao mesmo tempo, ele precisa da contraprestação do serviço. Exatamente. Ele precisa que o plano dê um serviço de excelência para ele, porque ele paga o valor que o plano cobra. E hoje em dia não são valores baratos, são cada vez valores mais altos e cada vez os reajustes mais altos e abusivos e recorrentes e até às vezes de forma ilegal. A gente vê muitos reajustes que nem cabem. Eles às vezes cobram taxas também que não são devidas. A gente tem muito questionamento no Procon de taxas e de valores que não são devidos a cobrança e o plano cobra. Né? Então, isso tudo com uma forma de intimidar o consumidor, para o consumidor até, de repente, eu acho que desistir. E o consumidor, ele tem que realmente reagir a isso. Então, documentar essa ocorrência, né, através de testemunhas, através de fotos, através de gravações do constrangimento que ele está sofrendo. Tem câmera em casa, né? A gente procurar imediatamente, como o doutor Felipe falou, as autoridades competentes, pode ir na delegacia, né, registrar um constrangimento ilegal, pode procurar a Defensoria Pública ou o Procon, ou até mesmo o Ministério Público, para denunciar esse tipo de prática abusiva e, muitas vezes, criminal. E 2 pontos importantes que ficaram aqui, e eu acredito que cabe a gente fazer uma separação muito clara da conduta. Ao meu ver, doutora Marielza, doutora Fernanda, não estamos diante de um constrangimento ilegal. Nós estamos diante de uma extorsão. Porque o plano, e o que diferencia, temos que ter esse cuidado, o que diferencia o constrangimento ilegal da extorsão é justamente a obtenção da vantagem econômica indevida.
E o plano, nós por vezes pensamos que essa obtenção de vantagem econômica ela é ativa a um valor a ser pago, mas não. O deixar de pagar, Carol, também há uma vantagem indevida econômica que o plano está usufruindo por meio de uma violência ou grave ameaça, constrangendo esse assistido. E digo mais, na reportagem nós pudemos observar, doutora Marielza, que houve assistidos que falaram sobre a violação de domicílio. É um outro delito. Então nós estamos diante de um concurso material de crimes em que a conduta, na verdade, ou diversas condutas, elas recaem sobre diversos delitos previstos no Código Penal. E o mais grave, processos já estão ajuizados, com liminar deferidas, e que a parte já está representada, o plano de saúde já foi citado, sabe quem é o advogado daquela parte e vai diretamente na casa da pessoa, não procura o seu representante legal. Né? São muitos absurdos, né? Assim, muitas vezes eles chegam com uma atitude em termos técnicos, de palavras técnicas, de vocabulários rebuscados, que ali o paciente, o consumidor, nem está entendendo o que eles estão falando, justamente como uma forma de intimidar. Então, às vezes, o consumidor vai estar respondendo coisas que ele nem sabe o que ele está respondendo. E né? até colocada nesse relatório de forma distorcidas. Exatamente. Porque a pessoa não sabe exatamente o que está respondendo e eles colocam da forma como eles acham mais convenientes nesses relatórios que nós não sabemos nem de que forma eles são elaborados. Vou precisar dar uma pausa aqui na nossa conversa, né? Temos ainda outros blocos para debater esse assunto, mas é importante eu dizer, antes da gente ir para o intervalo, que nossa produção procurou os planos Bradesco e Sul América, que são os planos dos pacientes que deram depoimento aí na reportagem, mas essas seguradoras não responderam à nossa produção até o momento da gravação desse programa. A gente vai agora para um rápido intervalo e o Saúde e Justiça volta já. O programa Saúde e Justiça está de volta. Nós estamos debatendo aqui a prática considerada abusiva dos planos de saúde de visitar a casa de pacientes para fiscalizar tratamentos. Estamos debatendo aqui com a doutora Marielza, desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, doutor Felipe, que é advogado criminalista, e doutora Fernanda Pimentel, coordenadora técnica do PROCON. Doutora Marielza, a gente viu na reportagem no bloco passado o volume de processos que chegam à Justiça, que chegam ao Tribunal de Justiça contra planos de saúde, e parece que é um volume que aumenta a cada ano, né? Sim, inclusive, pensando nisso, o STJ ele editou agora, em maio do ano passado, uma edição de jurisprudência em teses, em que ele fixa 11 entendimentos fundamentais sobre os direitos à pessoa com TEA. E esses enunciados, né, essas teses, elas servem para embasar o entendimento dos juízes e visando agilizar o julgamento desses processos e até mesmo para que os planos de saúde entendam que aqueles casos que há recusa de cobertura, limitação de sessões, que haja que eles busquem a obrigatoriedade de cobertura de métodos técnicos que eles questionam, ou que eles não cubram terapias especiais como ecoterapia, musicoterapia, hidroterapia. Tudo isso o STJ já determinou que o plano de saúde precisa cobrir. Psicoterapia dentro da psicologia também. A única coisa que o STJ rechaça é a assistência terapêutica em ambiente domiciliar ou escolar. Mas todo o resto de terapias determinadas pelo médico, elas devem ser cobertas pelo plano de saúde. A gente viu o volume na Justiça, doutora Fernanda, mas o PROCON também tem recebido um volume grande de denúncias, né? Temos sim, o volume de denúncias de plano de saúde vem aumentando ano a ano, né? A gente só tem um número abaixo um pouco do judiciário por conta das questões das autorizações de procedimentos emergenciais, que termina pelas questões das liminares, que
adiantam o processo, são necessárias, termina indo para o judiciário. Mas a gente tem muito questionamentos, né, de não cobertura de procedimentos que são mais eletivos e que devem, de exames que não são de urgência, reajustes abusivos. Então, a gente tem a questão do TEA, foi muito procurado no PROCON ano passado. Tivemos operações lá no PROCON, né, por causa dessa questão dos descredenciamentos tanto das clínicas quanto a exclusão dos consumidores do plano de saúde, né? Então, assim, eles excluíam de forma unilateral, cancelavam o plano de forma unilateral e, por coincidência, o consumidor tinha TEA, né? Então, as demandas aumentaram muito e vem crescendo. E a gente precisa realmente Inclusive, doutora Fernanda, essa questão da impossibilidade de cancelamento do plano de saúde durante o tratamento do TEA já é o tema 1082 do STJ, que proíbe o cancelamento de pessoas que estejam em tratamento de TEA. Porque é muito recorrente e termina que o plano de saúde tem essa carta na manga que ele pode cancelar unilateralmente, desde cumprir a comunicação, tudo, só que o motivo, né? Isso ele não passa para o consumidor, o motivo. Então, a gente tem que estar atento, né, a essas questões. Já tem o tema, né, do STJ, e graças a Deus o STJ foi muito rápido, né, nesse sentido do TEA, agiu muito rápido e está muito bem estruturado, muito bem amarrada as decisões, mas a gente ainda precisa avançar muito, né, nos outros temas de plano de saúde, que a gente precisa ter um entendimento mais firme, um entendimento mais consolidado para poder defender realmente os consumidores, que são a parte, né, vulnerável ali da relação. Sem dúvida. Doutor Felipe, o senhor acha também que a gente viu no bloco passado os relatos ali de pacientes, o senhor acha também que nesses casos cabe, inclusive, indenização por danos morais? Com certeza. Com certeza, a via cível, ela pode reparar de forma pecuniária esses assistidos. Mas eu gostaria, Carol, de tocar num ponto que é interessante. Nós precisamos compreender que é um problema estrutural, sistêmico. Não é um problema que o direito civil ou o direito penal por si só resolverá o problema. A gente precisa, e aqui eu sempre digo isso, doutora Maria Elza, de uma ação conjunta, de um órgão legislativo, Carol, de novas leis. Doutora Fernanda, nós precisamos de órgãos reguladores que possam ter medidas coercitivas que busquem parar essas ações de constrangimento, essas ações ilícitas do plano de saúde. Precisamos também ter um aparato judicial forte para que faça valer essas leis, mas é preciso e é muito importante ter em mente que o direito penal ele age, mas ele age num momento específico de dor. O direito penal, ele é o que costumamos dizer, a última ratio, é a última intervenção ali quando nada mais está resolvendo. Mas, doutora Fernanda, ele não resolve. Ele, na verdade, estanca o problema, mas não dá uma solução ao problema. E pensar ele isso... pune aquele que praticou o ato, mas não há prevenção. Exatamente. Né, da prática então, do ato. por vezes me perguntam, Felipe, eu recebo muito essa pergunta em sala de aula, Carol. Professor, mas se nós aumentarmos a pena, eu costumo dizer, na década de 90 nós tivemos, por exemplo, a lei de crimes hediondos, que aumentou penas de diversos delitos. E nós não vimos, Carol, esses crimes reduzirem, pelo contrário. Esses crimes só aumentam. O feminicídio agora teve uma pena que foi para 40 anos, mas nós cotidianamente vemos a escalada de violência contra a mulher. É um problema estrutural. Precisamos enfrentar isso como um problema estrutural. A gente trazendo isso para a questão dos planos de saúde, a gente vê, por exemplo, o não cumprimento de determinações judiciais por parte dos planos de saúde, né? O judiciário age, impõe multas pelo não cumprimento e o plano de saúde simplesmente ignora e não cumpre o que foi determinado pela justiça. Talvez, se a gente conseguisse que o executivo, né, capacitasse melhor ou empoderasse mais os órgãos extraprocessuais de fiscalização, como os PROCONs, os CODECONs, né, as delegacias, pudesse haver uma diminuição,
né, dessas práticas Porque não adianta abusivas. também aumentar o número da multa, ou o valor da multa, na verdade. Da multa, porque a questão do valor da multa, às vezes, ela fica tão alta que até inviabiliza o próprio plano de saúde, ou aí a gente tem também a legislação que pode fazer uma adequação, e muitas vezes o plano de saúde se vale dessa questão para dizer que não tem condição de pagar aquela multa e termina que as multas são diminuídas. Então, eu acredito que nós precisamos realmente de uma reestruturação da forma de fiscalização dos planos de saúde, né, para que essas práticas comerciais abusivas elas sejam coibidas de forma mais efetiva, até mesmo com descredenciamento desses planos de saúde para não ofertar mais planos enquanto eles não cumprirem, estabelecer multas não processuais, né, da forma de atuação deles na esfera comercial mesmo, para que a gente possa, porque o volume de processo na justiça está monstruoso, né? O Poder Judiciário tem tomado medidas efetivas em termos de organizar os entendimentos, através de teses, através de jurisprudência, e através de liminares, através de decisões, através de multas, e não tem dado resultado. Então, doutora realmente Marielza é necessário que ponto, haja essa reestruturação mesmo. A doutora tocou num ponto que eu nunca tinha pensado, eu confesso, doutora Marielza, eu que eu digo, né, o diálogo, como expande a nossa mente. Nós falamos o tempo todo, e até a Carol falou, mas poderíamos aumentar essa multa? Mas talvez o descredenciamento desse plano, a impossibilidade de ter novos assistidos, Exatamente. doesse muito mais, Carol, do que uma multa ali imposta naquele momento. No caso administrativas, No caso concreto, no caso exatamente. concreto. Nós, às vezes, doutora Fernanda, pensamos de forma muito fechada, muito hermética. Nós precisamos pensar, como a doutora Marielza colocou, meios diversos. E como é que nós podemos concretizar isso? Instrumentalizando os órgãos, que são órgãos fiscalizadores, órgãos reguladores, e pensando também no nosso legislativo, leis que impeçam a formação de cartéis, a formação de monopólios, que é o que nós estamos assistindo. Os planos de saúde hoje são verdadeiros monopólios em que eles jogam para ti, doutora Fernanda, um determinado produto e ou você acata ou não acata. E nós temos um quadro legislativo muito importante que defende, né? Tem a Constituição Federal, tem a Lei Berenice Piana, que trata toda a política nacional de defesa aos direitos das pessoas com TEA. Nós temos a Lei do Plano de Saúde, né, a 9656. Nós temos a 14.452 de 2022, que estabelece a ampliação das coberturas. Nós temos o Estatuto da Pessoa Deficiente, né? Nós temos várias regulações da ANS nesse sentido. Temos o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, a legislação de proteção é muito grande, mas a legislação de fiscalização ela precisa melhorar. Eu acredito principalmente do órgão regulador, né? Que eu acho que é quem tem o maior poder ali da autorização do plano funcionar. Perfeito. Né? Exatamente. É quem poderia realmente fiscalizar esse plano de uma forma E atuar, como o doutor Felipe falou, né? Um descredenciamento que talvez seja a saída mais eficaz diante disso. Esse plano é recorrente, descumprimento de liminar. Tem uma revisão anual, então, assim, até você demonstrar o cumprimento, você não pode mais vender esse tipo de plano, né? Ou então, criar uma sistemática de rever essas autorizações, né? De uma punições ligado a esses descumprimentos de regras, de decisões judiciais, de tudo. Porque não é só a decisão judicial em si, né? Mas todo o regramento. Porque, assim, tem aqueles consumidores que nem deixa pra lá. Nem chega a procurar o judiciário, não chega a procurar o PROCON, não chega a procurar. Ouve ou não e acha, né, por ignorância, está errado. Que ele está errado. É verdade. E ainda tem um detalhe importante, que é o seguinte: daquelas negativas todas que o plano dá, muitas vezes, digamos, de 100, 10 pessoas entram na justiça. Exatamente. O plano também se faz valer disso aí, né? Dessa questão. A gente vai precisar ir para mais um rápido intervalo, mas antes também é importante a gente dizer que nós procuramos, a nossa produção também procurou a ANS
para se posicionar sobre todas essas denúncias e as questões que nós estamos debatendo aqui, mas também não tivemos retorno até o momento da gravação desse programa. A gente vai então para mais um rápido intervalo e o Saúde e Justiça volta já. Programa Saúde e Justiça de volta. Nesta edição nós debatemos aqui a ação, a prática dos planos de saúde de visitar para fiscalizar os tratamentos dos pacientes. Eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui, doutora Fernanda Pimenta, que é da coordenação técnica do PROCON. Doutora Fernanda, é importante falar os canais de comunicação. Sim, claro. A gente orienta aqui os consumidores que se sentirem lesados com qualquer situação, não só referente ao plano de saúde, né? Mas qualquer relação de consumo, procure o PROCON. Nós temos 35 postos espalhados pelo estado da Bahia, que podem ser todos ligados à rede SAC, pode ser feito agendamento através da rede SAC. Temos o site www.ba.gov.br e também temos o e-mail denuncias.procon@sjdh.ba.gov.br, onde o consumidor pode fazer sua denúncia, inclusive de forma anônima, que vai ser tratado lá por nós, pelo PROCON. Muito obrigada, viu, doutora Fernanda? Nada, um prazer. Também eu queria agradecer também a sua participação, doutor Felipe. Eu que agradeço, Carol. Agradeço aí a doutora Marielza, a doutora Fernanda. E eu gostaria de falar com você, assistido, que porventura passou por qualquer situação semelhante. É importantíssimo que de imediato você procure a autoridade policial, procure a delegacia mais próxima de sua casa, narre o fato, se possível procure um advogado de sua confiança para que possa lhe representar e lhe acompanhar esse ato. É importantíssimo que as denúncias sejam feitas, as representações sejam feitas e as comunicações aos órgãos representativos também. Doutora Marielza, muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua participação Também aqui. Agradeço, Carol, por estar aqui presente, e o Tribunal de Justiça está sempre à disposição. Nós temos os juizados especiais, que é de forma gratuita, tem umas varas, né, que através da Defensoria Pública ou de advogados particulares as pessoas podem procurar, e temos os SEJUSCs também, que são os Centros de Mediação e Conciliação, que nós temos pré-processual também em todos os bairros de Salvador. Pode procurar o site do Tribunal de Justiça e no interior do estado também. Então, muito obrigada à mais uma vez. É sempre importante a gente debater e falar para o consumidor os seus direitos e as suas garantias que são constitucionais. É isso. O Saúde e Justiça de hoje termina aqui. Se você também pode acompanhar o programa no canal da Band Bahia no YouTube. Até a próxima.